Festa da líder Vitória, vamos comentar tudo o que aconteceu na festa. Vamos. Que teve beijo, teve polêmica. Polêmica. Teve gente falando sobre jogo. Ei. Teve a Aline aí, que foi a grande protagonista da noite, porque todo mundo tava falando sobre ela, né? Então você já deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva se é a sua primeira vez por aqui. Meu nome é Felipe. E eu sou o Kaique. Aqui a gente faz vídeos e lives do BBB 25. Aliás, hoje à noite tem live, vai ser um prazer te receber. E se você quiser mandar sua mensagem também, é só apontar a câmera do seu celular pro QR Code ou no comentário fixado tem o link, seja em vídeo ou seja em live, a gente vai amar receber. Com certeza. O que aconteceu? Ontem, antes de irem pra festa, a Tamires teve que decidir o poder do perde ou ganha. Ela pegou 60 mil reais, colocou Vinícius e Guilherme pra dormirem fora da casa. Eles vão ter que fazer, tomar banho lá fora, vão ter que escovar dente lá fora, não podem usar piscina, não pode usar academia, só pode entrar na casa pra usar o reservado. Sim. Pra ir fazer as necessidades fisiológicas lá no banheiro. Entrou e saiu. Não pode ficar lá dentro no ar-condicionado, não. Não tá? pode. Não E pode. aí, é claro que tiveram algumas pessoas que ficaram surpresas. A Tamires usou a justificativa de que ela não mandaria as meninas por uma questão de higiene e tal. Só que a Aline já tava falando ali, ó. Consequência já fala, é algo ruim. Nada aqui é pra ser bom. Porque a Tamires falou que ela achava que era só dormir do lado de fora. Aí a Tamires vai falar, mas lá dentro o Tadeu falou, vai dormir lá fora. Aí a Aline diz assim... Até Camila falou sobre ser barrada. Que ser barrado não é pra botar um aliado. Você bota pra ser barrado alguém que você quer ver fora da casa. Aí a Tamires diz, mas é outra parada. Não, eu tô falando sobre a régua que ela tava usando. Qualquer consequência ou qualquer atribuição que você dentro da casa... É no sentido de dar pra não ver a pessoa se divertir, entendeu? Então aí você vê que a Aline fica chateada da Tamires ter colocado o Vinícius. Compra o barulho do Vinícius ali, né? No sofá. No sofá. E aí o Mike, o João, começam a comentar, o João Pedro, que assim, pelo dinheiro eles pegariam e tal. A Aline entende que eles estavam falando de outra forma, que não era sobre o dinheiro. Você vê que começa não são uma treta, mas assim, umas alfinetadas. Sim. A Aline fala assim, a ideia é de cada um, gente. Se eu fosse dar alguma coisa pra alguém, eu daria pra quem não fosse uma pessoa muito próxima a mim, entendeu, Mike? É o Mike, não... Eu tô falando do dinheiro, não da punição. Fica essa situação ali, onde a Aline se coloca a favor do Vinícius. E segundo ela, a Tamires dá pra uma pessoa que poderia ser aliado dela. Apesar de que eu não vejo o Vinícius sendo aliado da Tamires no jogo, Aí né? eu vou muito pelo que a gente já tá vendo a Aline fazer ultimamente, né? Que é tentar buscar uma situação pra ela também. Uma situação, porque ela vai ser o assunto da noite. Exatamente, né? Mas ela tá tentando... Lembra com a Renata? Ela não tava tentando procurar uma situação com a Renata ali? Uma Renata rixazinha? voltou do paredão, já não tem Ela parou, a situação. tá vendo? Aí agora vamos pra próxima. Mas aí o que acontece? A Tamires vai conversar com o Guilherme e fala assim, olha, eu não tô feliz de ter dado essa punição de qualquer forma. Eu estaria, porque é 60 mil no meu bolso e cada um que se vire... Gente, eu só ia estar pensando no dinheiro, o que eu ia fazer com o dinheiro. Dane-se. Aí o Guilherme vai e fala pra ela, não, tá tranquilo, eu te daria o monstro. Então, assim, tá tudo certo. Chumbo trocado. Não é que eu não me importe, é que eu tô aqui pro que der e vier. O Guilherme fala. Isso, ele tá pro jogo, tá amor. Pro jogo. Não é de hoje, não. E aí a Aline sai, quando começa a festa, ela já vai falar pro Vinícius sobre. Ela fala assim, se fosse com qualquer outra pessoa, eu ficaria na minha. Mas foi com você. Eu não tinha como me eximir dessa responsabilidade. E tinha até que falar. Aí o Vinícius fala pra ela assim... Mas é aquela coisa que você mesma falou. Não ensina. Não precisa. Aí a Aline diz, não, isso eu não vou ensinar. Mas pra evitar, por que você não falou na hora? Por que você não falou na frente? Eu falei logo o que eu tô pensando e tô sentindo. E achei bom isso também. Aí. Tá caçando a confusão? Isso vai caçar, aí, entendeu? É. A gente tem visto que ela tem entrado em algumas coisas pra poder tentar pegar algumas coisas aí. Tá esforçada. Mas a gente fala também, né? O negócio todo é que às vezes a Aline acaba transformando uma coisa pequena numa coisa muito grande. Aí fica exagerado. Não, e também tem coisas que são, tipo, a situação acaba que fica chata, entendeu? Porque o Uhum. negócio da Renata, ok, foi uma vez ali, ela tentou fazer. Só que quando fica muito repetitivo. Fica chato, Mas sabe? a gente não pode deixar de dar o esforço, de ver o esforço dela em tentar fazer as narrativas acontecerem. Então, ela até fala pro Vinícius num outro momento assim, ó. Se eu não fizer, eu estou me omitindo. Não é tipo estabelecer uma confusão e uma briga desnecessária. É sobre falar e já deixar claro ali que pra mim, dali em diante, é de tal forma. Se eu não falar, as pessoas vão querer lidar como se nada tivesse acontecido. Eu falei e é isso.
Aí eu gosto. Ela falou, é bom até que evita depois de vir com muita risadinha, com muita brincadeira. Isso, aham. Isso, gente. Treta, Evita treta, Confusão, confusão. Vocês sabem que a gente tá do lado da treta, né? É. Vocês sabem, eu acredito que vocês Só também, tem esse nessa lado altura, por aí. nessa altura do campeonato, ou é lado da treta ou é lado Sim, do marasmo. É uma via de mão única, É né? uma via de mão única. E é claro que isso também vai ser assunto ali da Tamires com os aliados. Ela conversando com a Vitória e com a Graciane, ela vai falar que a maneira como a Aline falou é como se ela tivesse feito um absurdo. Ela fala assim. Eu tava falando como Ela se... tava falando. Ela tava falando como se fosse um absurdo. Porque é uma pessoa que não vota em mim, sendo que eu falei pra ela que precisava colocar alguém. Aí a Vitória diz: ah, gente, sim, como se vocês fossem aliados. Aí ela falou da Camila. Camila nem tá aqui e nem participei dessa conversa. A Camila falou no ao vivo que tirar da festa é uma escolha pra adversários. Mas você nem tinha ideia do que era. Aí a Vitória fala, né? Mas você nem tinha ideia do que era. Uhum. Aí a Tamires disse assim. Falaram que ia morar aqui fora e achei que era uma casinha, que a gente ia ficar se vendo. Achou que era um conto de fadas, Tamires. Uma casinha, parece que é cachorro que vai ficar lá fora. Achei que fosse uma Mas você casinha. também achou que era uma casinha. Não. Você pensou que ia ter um fogãozinho. Não, eu falei assim, eu achei que ia ser uma coisa fechada ou então um muro que dividisse, sabe? É, mas Que a não é pessoa não, ficasse lá ó. É dentro. ali. É uma mesa, parece quem é de Patinga vai saber, parece que foi pro Parque das Cachoeiras ou pra Lagoa Silvana, quando você leva uma mesinha e aí você leva uma caixa de isopor. É uma vibe acampamento É uma também, vibe né? acampamento. Tem uma coisa assim, Exatamente. é verdade. Aí a Graciane fala assim, imagina, 60 mil, não tem como você não pegar. Aí a Vitória fala, e Guilherme não é seu aliado no jogo, Vinícius não é seu aliado no jogo. Não é nenhuma surpresa. Seria surpresa se você botasse a Graciane. Uhum. É interessante quando a Vitória fala, né, seria surpresa se você botasse a Graciane, como se ela falasse assim, a mim, talvez. Aham. Que ela nem fala assim, não seria surpresa se você colocasse eu ou a Graciane. Sim. Ela vai falar a Graciane. Aham. Eu pensei assim, será que ela pensou pra falar isso ou só saiu? Uhum. Né? Aí depois, enquanto continua essa conversa, a Aline vai sobre esse assunto, a Aline critica a Tamires com a Vitória. A Vitória que tava conversando com a Tamires dando razão, ela também dá uma certa razão pra Aline aí. E aí você fala assim, uai, tava dando razão Estão pra vendo ela. os dois lados, Felipe. É, né? Para. É, né? Felipe também fica querendo, né? A Vitória fala assim, eu entendi o que você falou ali na hora, Aline. Tipo assim, você não vai colocar uma pessoa que é muito próxima. Uai, Vitória, uai, Vitória. Aí a Aline diz assim, Será que ela veio pro jogo, né? pro jogo da Graciane e da falsidade. Não, é exatamente. Ó. Aí a Aline fala assim, Vitória, eu não tenho paciência pra hipocrisia. Ela entendeu o que eu quis dizer e em momento nenhum eu disse que ela era igual a Camila. Ela entendeu. mas eu conversei com ela e ela sabe que não botou nenhum aliado dela. Não botei nenhum aliado dela. Só que o comportamento não era esse. O comportamento em relação a Vini não era esse. E ela sabe disso também. Querendo ou não, não deixa de ser uma surpresa. O que ela quis dizer pra mim é que não são pessoas que ela é aliada, mas que também não não quer votar agora. Aí a Delma que tá do lado só pescando a conversa, mais a Daniela, aí a Delma faz assim, tipo uma risada debochando, Eu sabe? amo a pose de fofoqueira da dela. olha, aqui ó. Aqui, ó. Aí do A nada, orelha tá desse aí do tamanho nada aqui, capitano. ela foi interagir, tipo assim, não vai votar? A orelha aqui, ó. Capitano em HD, É. 4K. Aí Olha. a Vitória fala assim, sinceramente, na minha opinião, o Vinícius não é alguém que ela vota agora, mas o Guilherme sim. Aí a Aline vai e pergunta a Vitória. Mas você colocaria alguém próximo a você? Aí a Vitória, jamais. Então, não cabe pra mim. Gente, assim, olha, eu vou dizer assim, é porque eu entendo cada uma ali tá dentro do seu jogo, com a sua cabeça, tá tudo certo. Mas eu não vejo o Vinícius tão próximo da Tamires eu não desse sei. jeito. Esse povo às vezes pega um negócio tipo assim, se você dá bom dia pra pessoa, você já Então, é próximo. mas também o que eu tenho pra dizer, ao mesmo tempo que eu não vejo, eu também posso entender a Aline, porque ali todo mundo se desculpa e se abraça o tempo todo, então você vai ver a pessoa próxima de todo mundo. Exatamente. Porque ninguém ali fica também. cortando as relações. Também. Entendeu? Também. Então vocês dão um jeito de cortar essas relações. Entendeu o que o Tadeu fala no discurso dele, que jogo e pessoal é tudo junto? Uhum. Porque aí fica mais claro pra vocês entenderem quem é próximo de quem e pra gente também. Porque é muito confuso. Fala mal e depois tá dançando junto na pista de dança, eu não consigo entender.
Não consegue, não? Não consigo. Tá tendo dificuldade de entender? Mas Esse não é, elenco? gente. Esse elenco, olha, eu vou te Não, mas contar. é. Vou te contar. Mas é. Aí, Ele numa tá irritado. numa Vocês viram fra- que hoje ele acordou. Olha. numa frase, você dá razão pra alguém, na metade da frase você já diz dá razão, depois você dá de novo. É complicado, por isso que o meu lado é o lado da treta. Enquanto isso, a Tamira estava conversando com o Mike e reclamando sobre essa questão da Aline. E aí o Mike falou assim: aqui todo mundo quer mandar no jogo do outro. Ah, eu não te considero, então você não pode me pôr. Você não sabe o contrário. Ah, eu acho que você tinha que pôr outras pessoas. Você acha, mas o jogo é meu. Todo mundo acha que já sabe tudo sobre o jogo, tá ligado? Principalmente sobre o jogo do outro. E aí ele vai Habla comentando. mesmo, Maiquinho. Ele vai comentando. Eita, habla mesmo. Chega até um momento que o Mike até, eu não sei se é nessa hora ou depois, ele até fala assim: é engraçado, porque quando o Vinícius colocou a Dona Vilma no monstro, ninguém ficou contra ele. Né? Agora, quando você coloca o Vinícius, aí a Aline fica. E é isso, né? Igual Todo já mundo teve só tá ali situação aí, pra lembra cada um aquela que é situação- conveniente. Aquela situação lá de trás que o garoto lá, como é o nome dele? O garoto. O Diego colocou o Gabriel na xepa. E aí teve um auê. Gabriel Depois e o Mike. E o Mike, depois aconteceu uma coisa parecida e ninguém fez nada. É, exatamente. Porque é com a pessoa, sabe? É, exatamente. Cara, Aí o Mike vai e fala assim: as meninas estão cagando pra isso, papo reto. A A Eva Eva e e a a Renata. Ela sabe que, se não forem eles, seriam elas. Antes eles do que elas. Aí a Tamires diz: a Vilma falou assim, eles queriam o quê? Que você me colocasse? Aí o Mike vai e fala: Você entendeu? E outra, Dona Vilma recebeu um monstro. Se outra pessoa tivesse colocado ela, teria sido crucificada por todo mundo. Ainda mais depois de ter passado mal. Aí a Tamires fala: nossa, é real, isso seria motivo de voto. Tamires, que depois vai pro quarto ali, ela até fica com uma respiração mais ofegante, se sentindo um pouco mal. Acho que ela tava começando a ter uma crise de ansiedade. A Graciane vai pro lado dela, ajuda ela a respirar. E aí ela começa a chorar, fala que ninguém entende ela, que as pessoas só pensam em si. Aí o Mike chega. E aí tem um determinado momento muito interessante, que foi uma polêmica também na internet, porque a Graciane, quarta-feira é Olha só, dia do gente. psicólogo, da psicóloga, Vai catando. né? Lembra da psicóloga Boninha? Boninha. Que até conversou com o Davi e falou: quem manda nessa? Lembra? Eu sou o chefe da zorra toda. Agora Lembra? tem a psicóloga dourada. E aí na quarta-feira eles passam por atendimento psicológico. E aí a psicóloga vai falando coisas pra eles. E eles sempre trazem muito isso, gente. Não é só dessa edição, tá? Não. É de toda a edição. Toda Uhum. edição as pessoas comentam. Inclusive, você vai ver que nessa festa o próprio João Gabriel vai comentar. A psicóloga falou que é pra eu falar tudo o que eu quiser. A Camila já tinha falado, a psicóloga falou que é pra eu ser eu. Pra eu não deixar minha irmã me podar. Sim. Então você percebe que a psicóloga ela deve assistir bastante o programa, porque ela também dá uns insights, assim. É. Sabe? Uns insights. Aham. Aí a Graciane vai e fala assim. Presta atenção. Quando ela vai usar a palavra Deus. Quando eles usam a palavra Deus, eles estão se referindo à psicóloga, geralmente. Eles tá? acham que eles estão falando de uma maneira lá que ninguém aqui fora vai entender. Presta atenção. Deus falou pra mim hoje, falou muito claro, que tem que botar no paredão quem não foi. Em sonho. Aí o Mike. Tipo assim, me disse isso em sonho. Aí o Mike, caraca, braba. Lá na salinha, a Graciane fala. No sonho ou na salinha, salinha. Graciane? Foi dentro do sonho. No sonho, No sonho tinha ela uma tava salinha. dentro do confessionário. Isso. Que é a salinha. A salinha, Ah, entendi. entendeu? Lá na salinha. Aí o Mike vai falar assim: não, mas tem um monte de gente que não foi pro paredão. Eu não fui, a Tamires não foi, tem um monte de gente. Aí a Graciane diz assim: Mas ela falou em pessoas que ninguém pensa. Que joga lá, aqui e lá. Só tem uma pessoa que eu pensei, que é unanimidade na casa. se referindo ao Vinícius, Uhum. né? Já que eles estavam falando ali. Sim. Só que aí você Gente, percebe. mas O quê? Deus falou assim, no profundo do escondido. Falou, mas eu vou te dizer que você percebe que cada um vai interpretar de uma maneira, né? Porque ela não pensa no João Gabriel, não pensa no João Pedro, não pensa Vai na pensar no que é Daniele. conveniente Ela pra pensou ela. no que é conveniente dentro do jogo dela, Sim. que é o Vinícius. Sim. E aí as pessoas comentaram muito sobre isso, né? Sobre esse recado que ela tem, ela recebeu da psicóloga. Mas como a gente já disse, todo mundo ali, gente, recebe vários recados. Eu acho, inclusive, que quando a psicóloga, porque eu não sei se esse atendimento é feito. Eles recebem atendimento psicológico, mas eu não sei se quando eles falam a psicóloga, se eles estão falando do atendimento, se eles estão falando de às vezes ter conversado com o Dourado, a gente nunca vai saber, Uhum. né? Nunca vai saber. Sim.
Eu acho Mas, provável que seja uma psicóloga mesmo. E como a gente já falou aqui algumas vezes, que ela aponte isso não diretamente, mas tipo em perguntas, entendeu? O que tipo assim, a você Graciane falando assim, acha? ai, todo mundo só vai no quarto Nordeste, só o quarto que eu tô, todo mundo Uhum. só vota na gente. Aí a psicóloga, Que você já pensa? Tava me ocorrendo aqui. se só vai vocês, por que vocês não Por votam em que quem que não vai? vocês já pensaram nisso? Sabe, uma coisa assim que não é direta, mas vamos refletir É, juntos. mas também pode ser assim, né? Atenção, Graciane, a psicóloga vai te atender, mas antes eu queria só falar, por que vocês não votam? Não dá pra saber o que acontece lá É. dentro. O que eu percebo acompanhando todos esses anos de BBB é que eu acho que não é sobre ajudar uma pessoa, mas ajudar o O entretenimento. entretenimento. Que é a maior vontade de Sim. todo mundo que tá trabalhando ali dentro, que é a Sim. audiência melhorar. Sim. E eles querem que as plantas saiam. Então Uhum. precisa que as plantas vão pro paredão. Sim. Porque você vê que ele também fala. Deus também falou aí pra Camila falar tudo o que ela quer. Aham. Também já falou pra Vitória. Sim. Lembra que a Vitória, depois de um atendimento psicológico, ela volta lá pro quarto Transformada. e fica falando sozinha. Será que o povo queria que eu botasse a Camila no Sim, paredão? sim. Aí o João Gabriel vai falar durante a festa que a psicóloga falou que é pra ele dizer tudo o que ele pensa pras Uhum. pessoas que ele pensa. Então você Sim. percebe que é sempre uma coisa pra botar a fagulha no jogo. Sim. Já que o Tadeu diz diretamente e não entendem, Aham. Talvez um desenho seria melhor, né? É. Fazer um desenho. Mas é mas isso. vira polêmica na internet, Em claro, edições né? que estão dando certo, você não vê Deus aparecer muito, né? Você não vê Aparece. muito aparecer essa. Não. Aparece. Tanto quanto tá aparecendo nesse. Não, nessa não. Parece que ele é bem mais Esse presente. daí ele tem que aparecer. É. Ele tá trabalhando 7 por 1. É 7 verdade. por 0. 7 por 0. 7 por 0. Aí, falando em Vitória, ela tava conversando com o Guilherme e ela comentando sobre os gêmeos. Porque tem um momento que ela acha que o João Pedro tava chateado. O João Gabriel, que tava na festa, tava chateado dela ter mandado o João Pedro pro quarto. Aí depois, lá do Barrados no baile, pra tentar achar as chaves da caixa, depois o segundo o João Gabriel, não tava, não. Mas aí a Vitória diz assim, ó. Os meninos nunca sofreram nenhuma consequência ainda. Não foram pro monstro, nunca foram vetados de festa. Agora foram. Nunca foram pro paredão. Estiveram no VIP pela maior parte do tempo. Então, eu sinto às vezes a necessidade de equalizar um pouco. Aí a gente também sente. Sim. Vamos ver como é essa pessoa. Tipo, vamos ver como é que é essa pessoa em tudo que eu passei? Bora botar a gente é fácil, mas quando vai metade do outro, aí é difícil. E assim, a gente só espera que continuem nisso pro paredão, né? Que não Sim. seja só pra barrar da festa. Sim. Aí chega um momento que eles começam a conversar sobre a Tamires e o Guilherme vai contar sobre a fofoca. Que foi a fofoca que a Tamires fez, que ele ganhou como extra do BBBB Robson Fifi. Que foi a fofoca sobre ele ficar muito defendendo o camarote. Uhum. Aí o Guilherme fala assim... Eu e a Tamires, a gente já tinha uma relação muito boa na época. Então ela tava falando por trás de mim antes da gente ter um conflito. Que a fofoca era antes deles terem um conflito. Sim. Aí a Vitória vai e fala sobre a percepção dela em relação a Tamires dentro do jogo. Ela diz assim, ó. Na hora que ela perdeu a irmã e eu fui acalentar ela, quando a Camila saiu, né? Ela falou pra Aline e pro Vini assim: a Camila saiu porque a situação que aconteceu no quarto se espalhou pra casa inteira. E eu fiquei, cara, ela não acha errado nada do que ela fez. E aí você vê que até agora, com a irmã dela saindo, com aquele discurso do Tadeu, ela não para pra pensar que elas podem ter errado em algum lugar. Como se eu e você tivéssemos explanado pra casa inteira. E só por isso que ela saiu. E eu fiquei pensando, não, o Brasil tá vendo tudo. Então ela tá aí ligada que a Tamires não dá o braço a torcer em relação ao possível erro e ainda continuam colocando a questão na Sim, Vitória. levou um tempo? Levou. Parece. Mas cada um tem um parece. tempo, né? Deixa eu só fazer uma observação, porque eu sei, gente, que muita gente vai falar assim, mas tem uma proteção da Graciane sim. E eu também acho que tem em relação à comida, em relação a gente ver que tem frango na xepa, em várias coisas. O recorte que eu falei que eu acho que é a psicóloga que eles comentam que fala com todo mundo, eu acho que nesse recorte da psicóloga que eu acho que é uma coisa que é dita pra todo mundo pra inflamar o jogo. Sim. Mas outras proteções, inclusive, devem estar até em contrato. Porque eu acho que a Graciane, no contrato dela, deve ter falado: eu não fico sem frango e sem ovo. Entendeu? Então, verdade. só pra deixar claro aí Verdade. a opinião sobre isso. Na festa da Vitória, gente, teve ali uma novela. Porque toda festa tem alguma coisa, né? É a festa do líder. Lembra que do João Gabriel teve o touro, do João Gabriel, do João Pedro, não sei, teve o touro mecânico com a narração de um narrador de rodeio. Aí no da Eva teve bailarinos. No da Vitória eles montaram uma novela
Ela escolheu pessoas pra montar essa novela e aí foi passada depois a novela pra eles. Eu vou dizer pra vocês que eu tô com tanto ranço desse elenco que até coisas que poderiam ser engraçadas, pra Ilegais. mim, se tornam chatas, sabe? E aí é um ranço meu, abrindo meu coração pra vocês. Eu Mas assistia é um isso. ranço meu também. É? É. Ranços em comum. Caraca, bate. Que legal. Que legal. Será que é só a gente? Será que só? Porque assim, eu olhava pra esses negócios aí e falava, ai, pra que a produção botou isso? Pra um elenco chato e Não, ainda quando fazendo... eles começaram a ensaiar isso ontem, porque eles tiveram um tempo de ensaiar antes da Ai, festa, teve. né? Gente, tava insuportável de assistir a Globoplay. Tava. Desculpa. Tava. Aí a Vitória até ganhou aí como um presente um colar aí que ela usava numa novela e dentro veio a foto do Minidame. Pra ela poder Isso eu achei guardar bonitinho. como lembrança, Eu tá? achei bonitinho. O João Gabriel tava falando sobre a Aline pra Eva e pra Renata. Ele já tá há um tempo comentando que a Aline deixou muito passar a situação da Graciane, da fofoca da Graciane, que é uma coisa que a gente comentou aqui também. Que ela pega, vai pra cima da Renata em relação à fofoca que ela fez da Renata, mas a da Graciane, ela até comentou que ela queria até surpreendê-la. Lembra? Uhum. Que a Graciane Sim. chamou ela de jogadora ruim, ela descobre e fala, eu quero surpreender e faz as pazes rápido. E aí o Sim. João Gabriel vai falar sobre isso. Ele fala assim, ó, aqui é um jogo que tem que pôr pra lascar mesmo. É o que a psicóloga falou. Você tem que falar. Acabou também, agora eu vou falar tudo. Ele até fala que não ia xingar porque tava na quaresma, mas não passa um segundo ele já começa a xingar, manda ela tomar não sei aonde, vai falando um tanto de coisa aí sobre a Aline. Aí ele fala que a Aline é saboneteira, porque se fosse a Renata que tivesse falado o que a Graciane falou, ela teria esculhambado a Renata. E com a Graciane ela não disse nada. Aí ele xingou a Aline, falou um tanto de coisa, mandou tomar não sei aonde, e falou assim, tá com medo de se comprometer com a Graciane? Eu falo mesmo. Segunda-feira eu vou falar na cara dela e se eu quiser eu falo agora também. E aí você vai ver que o João Gabriel vai fazer uma romaria durante toda a festa pra poder falar isso pras pessoas que ele tá pensando sobre a Aline. Sim. Ele vai conversar com o Guilherme, aí o Guilherme vai e fala pra ele, olha, é ruim você tá falando isso pra mim, porque a Aline é minha aliada. E eu vou ter que guardar isso pra não me envolver, mas assim... ao mesmo tempo ela é minha aliada. Se eu tô jogando com a minha aliada, você fala uma coisa, como é que eu não vou falar? É uma situação muito ruim pra mim. Aí ele vai e fala que o João Gabriel fala que não quer falar com a Aline, que vai deixar pro Sincerão. Sim. Ele comprou muito a briga do irmão dele, né? Ele ficou com raiva do irmão dele ter ido pro Barrados. Mas aí, não, mas a da não, o irmão dele foi pela vitória. Foi a pela briga vitória. dele com a Aline é verdade. aquela briga que ele já tem uma briga Viajei há agora. muito tempo, né? E aí Fiz outra conexão. ele vem retomando essa briga porque ele percebe que a Aline não combate com a vitória. A questão toda do João Gabriel é, mais uma vez, a gente já viu isso acontecer outras vezes, né? Que quando ele vai falar, ele xinga, ele fala alto, ele perde senso. o controle dele. Ele já é uma pessoa sem noção. Mas assim, e você percebe então que às vezes ele pode ter até uma visão que pro jogo poderia fazer um sentido, mas a maneira como ele faz é sempre muito escrota, entendeu? Aí ele vai falando isso, o Guilherme até fala pra ele, se você tá de boa com isso, vai lá e fala agora. Ele, não, eu vou guardar pro Sincerão porque eu me conheço. Sendo que o Tadeu falou que o Sincerão é todo dia 24 Aí o Guilherme horas. fala, então se você acha que se conhece, então você guarda, né? Aí ele diz que não conversou com o Vinícius, porque ele acha que se ele conversa, o Vinícius vai contar pra Aline e a Aline vai se preparar melhor pro Sincerão. Mas daqui a pouco ele vai conversar com o Vinícius, vai chegar na Aline essa conversa. E aí ele conversa também com a Graciane. E ele vai falar isso pra Graciane. Ele fala que ele acha que a Aline devia ter esculachado ela porque ela esculachou a Aline. E o que a Graciane diz? E quem sou eu pra falar que ela é uma jogadora ruim? Concordo que ela segurou porque era eu. Talvez se fosse você... Aí o João Gabriel diz, ela é saboneteira. Aí a Graciane fala. Mas lembra que eu já chamei ela de saboneteira? Ela já vinha sabonetando. Então você percebe que até a Graciane concorda que a Aline só não falou porque era ela. Se fosse a Renata ou o João Gabriel, o tratamento seria diferente. Aí o que acontece então, depois disso, é que o João Gabriel vai falar com o Vinícius. E aí ele começa a falar toda a história de novo. O Vinícius fala que é um problema da Aline e dele. E aí num outro momento o João Gabriel fala que a Aline é saboneteira, o Vinícius fala que não é. Que ela só não queria render um assunto velho com a Graciane e tal.
Então o Vinícius defende a Aline, João Gabriel fala e tal. E aí depois isso vai chegar no ouvido da Render Aline. assunto velho. É o que a Aline mais faz, é render assunto velho. Daquele tempo. A Eva e a Renata também conversaram sobre a Aline relacionado a isso. A Eva disse assim: ela sempre tá questionando, sempre entra às vezes em coisas que ela não tem tanto a ver. A opinião dela tem que ser a opinião dela. Aí a Renata vai e lembra de uma situação que estava acontecendo quando eles estavam ensaiando a novela lá da Vitória, as cenas da festa. Antes da festa. Aí a Renata fala assim, ela até estava dirigindo a cena hoje, mas a Vitória falou, não amiga, eu entendo, pode deixar. Aí a Eva disse que viu. Foi, eu vi. Aí a Renata fala, é o que você falou, é da personalidade dela. Aí a Eva diz... Mas isso que o João falou é certo, que ela escolhe as pessoas. A Graciana, ela não peita, entendeu? Então você percebe que a Aline vira o assunto da festa em relação a isso. Chega um determinado momento também que o João Pedro, que tava lá, ele acha todas as chaves. Tinha 22 mil bolinhas, que ele ia achar, ele é bom várias de prova. chaves. Ele volta pra festa Falei. e quando ele volta, ele entrega o convite pra Vitória e fala. Aqui, eu falei, ó, obrigado pelo convite. Eu falei, Zorra, obrigado pelo convite. Tipo assim, daí. foi irônico ainda, entregou o convite pra ela. Depois disso, o Vinícius vai contar pra Aline sobre o que o João Gabriel tava falando. Aí a Aline vai e fala assim... E ele que revivia a história. Pra mim, tinha morrido. E ele que revivia. Oxe, do nada. E por que ele resolveu puxar isso agora? Isso tá na cabeça dele? Aí o Vinícius fala, deve. Não entendi porque que incomodou tanto. Porque é isso também, né? Tipo assim, é uma coisa que vai incomodando ele e ele não chegou pra falar antes. Sim. E ele nem chegou pra falar com ela. E é isso que ela também vai reclamar. Então você percebe que nessa história toda, gente, tem pontos de razão em cada um. Mas quem tem mais razão é a treta que eu espero que aconteça. Aí a Aline vai e fala assim... Sabe o que eu acho engraçado? Que ele perguntou a você e não perguntou a mim. Eu não entendo por que as pessoas têm esse receio de falar as coisas pra mim. Eu gosto é quando vem. Porque quando vem, abre espaço pra ouvir também. As pessoas não chegam pra falar nada. Eu fico até sentida e arrasada, porque eu gostaria que viesse. É muito bom ficar sentida e arrasada, né? Aí depois ela vai perguntar ao Guilherme. Ela fala assim... Ele conversou contigo também, foi? Aí o Guilherme conversou e eu falei, o que tu tá falando eu vou passar pra ela porque ela é minha aliada. Mas se quiser conversar até amanhã, beleza. Aí a Aline disse. Gente, mas por que ele conversou com todo mundo menos comigo? Isso que eu não tô entendendo. Ele tava dizendo que gosta muito de mim e queria minha opinião. Eu falei, ó, você tá me colocando numa situação. De certa forma, ele falou coisas que eu falei, eu vou perguntar pra refletir sobre isso. Porque, de fato, tem coisas que fazem um certo sentido. Então, o próprio Guilherme deixa claro pra Aline que tem coisas que o João Gabriel falou que ele vai parar pra refletir porque fazem um certo sentido. E aí você vê um jogo muito bom do Guilherme, né? Porque ele não fala só... pro João Gabriel, ele vai lá e fala pra Aline. Ele fala, de certa forma, ele falou coisas que eu falei. Vou perguntar pra refletir sobre isso. Porque, de fato, tem coisas que fazem um certo sentido. Aí a Aline fala... Fala o quê? Quero ouvir da forma que ele passou pra você. Aí o Guilherme, ele perguntou, o que você achou da resposta dela? E eu falei, eu acho que ela foi mais branda, sem precisar de confusão nem nada. E ele, e se fosse comigo? Aí a Aline vai e fala... Pra começar, a gente tem que ter bom senso, porque todo mundo aqui é adulto. Se quer conversar comigo, ele venha conversar no momento em que esteja são. Pra não depois justificar os comportamentos dele como, é porque eu tava bebendo. Se a pessoa tá bebendo, no mínimo, a pessoa tem a responsabilidade de estar bebendo. E eu não sou nenhuma criança pra aceitar que aumentou o tom de voz, que meteu a mão em ciclano, que caiu, derrubou, quebrou, e falar, eu tava bebendo. Beleza, assuma sua responsabilidade, porque eu não sou idiota. Se não achou melhor conversar agora, ótimo, porque até me poupa de um desgaste. Mas sendo muito sincera, ele nem deveria estar perdendo tempo com isso. Eita, arrasou aí na resposta, né? Aí depois disso, gente, só trazendo um adendo, porque a Daniele... Eu sei que a Daniele comentou com a Aline que ela vai voltar pro quarto ano 50. Ela falou, aconteceu uma coisa boa, Aline. Você vai ter que me aturar no quarto ano 50. Vai ter que me aturar porque eu vou voltar. E aí você percebe, né, que a Daniele já tá... Ela só fica observando, porque ela precisa de um tempo pra observar, né? Por isso que ela falou que não queria nem participar do Sincerão.
mas ela já viu que lá no quarto Nordeste, se ela continuar lá, ela vai vazar. Vou mentir, né? E ela já foi se saindo, entendeu? Já foi se saindo. Então, segundo ela vai voltar pro quarto anos 50. Vamos ler as mensagens que vocês mandaram antes da gente continuar Ai, falando Daniele. aqui sobre o fim da festa e sobre a polêmica em relação a beijo que aconteceu entre João Gabriel e Tamires. Mas antes, se você quiser mandar sua mensagem, é só apontar a câmera do seu celular pro QR Code ou no comentário fixado tem o link também. A gente vai amar receber. Lê aí pra gente, Kaique. Mensagem de Dani. Minha contribuição pra Casa de Vidro. Não aguento mais esse elenco. porque Oi, Dani! Ontem na live a gente tava falando que a gente vai começar a reunir aqui um valor pra tentar fazer uma casa Uma de casa vidro. de... Nossa! Já que a No produção não shopping. tá fazendo. Sem nada a ver com o Globo. É. Nossa. Mas se a gente queria muito que quem tivesse dentro dela entrava. Então tem a ver com o Globo, sim. É. Aí a Globo vai falar, é a pressão aqui, vou ter que pegar esse povo da Casa de Vidro. É, exatamente. Milk. Oi, Milk. Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bem. você? Finalmente terminei A Ponte. E que final, hein? A Ponte, que é um reality da HBO, que a gente já passou uma dica aqui muito boa. Totalmente revoltante. Fiz vários cálculos e nada faz sentido. Aquele final muito bom. Aí ela mandou mais mensagem. Vendo ele, comecei a pensar se no futuro dos realities. Se o futuro dos realities pode ser algo mais editado e resumido, deixando tudo mais dinâmico e envolvente. Como os realities Ilhados com a Sogra e Casamento às Cegas, que fazem sucesso porque entregam histórias já montadas e bem editadas. Reality 24 horas acaba ficando muito monótono, já que nem sempre acontecem coisas interessantes o suficiente para criar uma narrativa. Milk, é interessante o seu ponto de vista. Eu acho bem interessante. Eu só acho também que, assim, por exemplo, quando a gente olha pro BBB do ano passado, que era um BBB que tinha muita movimentação, você olhava pra edição e a edição não dava conta de colocar tudo que teve. Sim. Ficavam umas coisas interessantes de fora. Umas conversas, sabe? Algumas coisas assim. Sim. Então eu acho que também essa impressão a gente acaba tendo muito também por conta dessa edição. Sim. É claro que um reality 24 horas vai ter um momento de dormir, vai ter um momento de ficar mais quieto, mas eu acho que é porque essa edição é muito, muito quieta. Porque quando você olha um reality tipo Ilhados com a Sogra ou Casamento às Cegas, ele é um reality porque são participantes e é um show da realidade, né, como o próprio nome diz, mas a edição acaba fazendo com que indicando muito o jeito que a gente assiste. O 24 horas, de alguma forma, você consegue ver um pouco mais neutro. Vamos colocar bem entre aspas, sabe? Menos indicando o caminho que é pra você observar. É mais um caminho de obra aberta, diria assim. E tem outra coisa que também que é o fator financeiro, né? Geralmente quando você vê realities mais concisos, ou eles não têm tanto uma pegada reality show, como aquele Troca de Família, sabe? Que são episódios, assim, isolados. Ou então eles são do streaming. Pra você ter uma coisa em TV aberta, eles precisam de muito dinheiro pra aquilo dar certo. É igual a novela. Por que a novela é tão longa? Porque a novela só começa a lucrar a partir do capítulo 80. Porque até então, no capítulo 80, tá pagando a cidade cenográfica que construiu, cenários, figurino, atores, né? Então você precisa de um tempo muito grande pra aquilo ali dar lucro pra emissora, Por né? isso que o BBB tem 100 dias, Tem não tem 100 30, dias. 40, Exatamente. 50, sabe? Mas eu entendo o ponto de vista que você traz, que é interessante porque traz mais dinamismo, né? Só que é isso, o que eu acho é que a gente acaba indo muito pelo olhar da edição. Porque a gente sabe que uma edição muda muita coisa, né? Se você faz uma pergunta, outra pessoa responde e na edição tira a resposta e só mostra ela olhando aquilo. Se uma música de fundo. Então eu acho que é interessante porque cabe os dois. Mas eu acho que no Brasil, principalmente, a gente que gosta muito de acompanhar, que tem na cultura a novela e tal, o reality show 24 horas eu acho que ele não morre não, sabia? Não morre, não. Ele só vai acontecer de quando terem elencos como esse, da gente olhar e falar, caramba, sabe? Mais ou menos. Porque na edição se salva. Uma ponte, talvez, 24 horas, a gente olhasse e falasse, nossa, que marasmo. Sim. Mas na edição, a gente olha e entrega. Sim. Se a gente não tivesse olhando esse BBB 24 horas e fosse só o momento da TV, talvez a gente olhasse pra ele e entendesse ele de outra forma. Sim, sabe? com Mais certeza. ou menos por aí. Com certeza. Um beijo, concordo obrigado com você. aí pelo carinho e pelas mensagens. Sempre vamos Beijo, trocar meu. assim essas ideias. Sim, a gente eu adora amo, conversar eu sobre amo, essas eu coisas. Unidos de Padre Miguel. Unidos de Padre Miguel, que ontem foi rebaixada a escola dele, mas ela mandou aí uma mensagem pra você, ó. Falou, destruir o meu sonho. Mas se encontra de quem dói o sonho dos... Quem cala a boca dos outros e cai,
destrói os corações. Unidos de Padre Miguel entregando tudo aí na sua despedida. Mas vai voltar. Calma teu coração que vai voltar. Assunto, não. Um beijo, Unidos de Padre Miguel. Um beijo, Unidos. Vai. Alexia Ramos. Oi, Alexia. Oi, meninos, estou sempre aqui acompanhando tudo. Os Joões são idênticos aos gêmeos de Gambá da Era do Gelo, aquele filme. Os bichinhos também são gêmeos, verdade. Né? Adoro vocês. Beijo, Um beijo, Alexia. Alexia. Obrigado aí pela companhia e pela mensagem, viu? Tem uma mensagem anônima. Meninos, depois dessa festa, não é que talvez o sarau seja a solução? Pelo menos eles estão fingindo ser outras pessoas. Né? Deve estar falando com o lance lá de montar a cena, né? Também. É verdade, né? Porque a gente viu aí essa cena toda montada. Olha, gente, eu vou te dizer. Eu não vou me desgastar mais minha saúde falando, eu não quero sarau, não. Eles que façam qualquer coisa que eles quiserem lá. Talvez foi até o sarau que mandou anônimo, né? A própria mensagem. Pode ter acontecido. Quando estavam aí desmontando a festa, o Vinícius e o Guilherme foram orientados pela produção a ficarem ali dentro da sala, dormindo nos sacos de dormir, não podendo trocar de roupa, nem poder só usar o reservado, não podiam tomar banho e só tinham que beber água na cozinha da xepa nas garrafas deles, enquanto a produção desmontava a festa. Teve até um momento que o Guilherme pegou uma almofada e a produção falou, não pode, né? Esse aqui é o local, hoje de manhã eles acordaram e é aí que eles estão dormindo. Durante a live a gente vai trazer mais como é que foi ali fora, se eles podiam... O que eles podiam fazer ou não, o que eles estão achando sobre isso. Mas agora a gente vai entrar na polêmica de João Gabriel e Tamires. Teve um momento ali no final da festa, o João Gabriel, o Mike e a Tamires estavam ali conversando no quarto Nordeste. O João Gabriel até comenta que ele vai colocar a Aline no Sincerão. Aí o Mike fala que se por um acaso ele colocar, pode ser que ele tome um banho de pipoca. Porque tem um momento que o Mike fala assim, e se lá fora a Aline estiver sendo mostrada pela edição de tal forma? Aí o pessoal para de falar, porque eles não podem ficar falando isso, né? O Mike falou, eu falo mesmo. Falou assim. Mike grandão. Aí o João Gabriel vai e fala, se for assim, eu aperto o verde. Quando eles falam aperto o verde, é o botão. Porque o botão fica verde, né, quando eles podem apertar. E aí a Tamires falou, eu até tava a ponto de apertar o botão verde, eu tava estressadíssima. Todo mundo, Aí o Mike... todo dia. A Delma também já pensou, 5 vezes por dia a Delma também pensa. Aí o Mike fala, gente, que papo, pelo amor de Deus. E aí todo mundo vai dormir, é quando acontece movimentações no edredom, entre Tamires e João Gabriel. Eles vão pra debaixo do edredom e eles se beijam. E aí a internet tá muito falando sobre isso. Essa é a polêmica. Que é, Tamires beijou o João Gabriel e ele tava bêbado. Ou o João Gabriel sabia sim que ele tava no quarto, tanto que foi ele que foi. Se por um acaso a Tamires devia ser expulsa por estar beijando alguém que não tá em consciência. As pessoas estão comentando muito isso sobre a internet. Pegando aqui o que o site do G-Show fala... falou assim, João Gabriel e Tamires se beijam e movimentam edredom no BBB 25. Após o fim da festa do líder, a Vitória Estrada, João Gabriel e Tamires deitam juntos na cama de casal no quarto Nordeste. Depois que Graciane Barbosa se organiza para se recolher, a carioca e o goiano se beijam. Tamires chega a cobri-los com o edredom por um determinado momento, mas logo depois cada um vira para o lado e os dois pegam no sono. Aí continua aqui embaixo, Já durante a manhã desta quinta, Tamires e João Gabriel voltam a se beijar e movimentam o edredom do cômodo por alguns minutos. Pouco depois, a Sister se levanta e vai até a cozinha para buscar água. Então esse tem sido o assunto da internet. Tem muita gente pedindo a expulsão da Tamires, outras pessoas falando que ela não deve ser expulsa, que ele sabia. Tem gente falando que na hora que ela beija ele não estava nem consciente. Enfim, inúmeras possibilidades aí, muita repercussão, muita polêmica em torno desse beijo. Vamos ver se por um acaso a produção vai falar alguma coisa hoje durante o dia. Porque já aconteceram outras polêmicas que acabaram... Não... Inclusive, tem até a polêmica, lembra? Acho que é do João Pedro com a Tamires, quando a Giovana ainda tava também. Sim, o outro João. Teve a polêmica também do beijo da Aline na Tamires. Que a gente tava aqui em live, achou até que ia ter expulsão. Que ela foi chamada pro confessionário. Então vamos ver como a produção vai reagir em torno disso. Mas essa é uma polêmica que tá repercutindo bastante na internet. Hoje às 18 horas a gente volta com vocês aqui pra uma live super gostosa. A gente espera. Já vamos deixar a live aberta. Você já deixa seu like pra fortalecer. Coloca pra receber a notificação e coloca o celular também pra despertar caso a notificação não chegue. E a gente volta quando, Kaique? Na live, né? Às 18 horas. Beijo. Um beijo.